Jesus Cristo, é que eu te oro por mim e por cada um dos meus irmãos. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, pode se assentar, Jesus. Deus abençoe os irmãos aqui do louvor. Deus abençoe a nossa querida irmã Sandra. Queridos, eu quero rapidamente fazer algumas comunicações, acredito eu serem extremamente válidas essas comunicações. Próximo domingo, agora podemos dizer, acho que é o último domingo, não é isso? O outro que é, então, esse quarto domingo, nós vamos falar mais uma vez sobre EBD+, que nós queremos projetar para estar acontecendo no mês de julho. No mês 7, nós estaremos trabalhando a EBD+, uma EBD alternativa. E qual é a grande finalidade? É fazer com que você, que é membro dessa comunidade de fé, tenha a oportunidade de estar participando dos estudos da Escola Bíblica Dominical. Nós acreditamos, como Igreja Batista, que a EBD, ou a Escola Bíblica, é extremamente valiosa para cada cristão. Então, o que nós queremos fazer no mês 7? A EBD+, essa EBD alternativa, é um experimento que nós vamos fazer junto à comunidade de fé. Se assim Deus achar que é válido nós estamos fazendo isso, pois no mês de julho, no mês 7, nós vamos ter uma EBD alternativa, uma EBD+, começando às 17 horas e ir até às 18h15. Nós acreditamos que podemos então melhorar esse horário para que, em vez de começar às 17, seja começando mais tarde, às 17h15 e indo até às 18h20, 18h30. E após a EBD, nós temos meia hora, que é normal, né, que acontece, pois às 19 horas nós estaremos realizando um culto no mês de julho, mês 7. Então, no mês 7, a igreja, pela parte da manhã, ela não estaria funcionando pela parte da manhã, mas à noite nós estaríamos realizando EBD+, uma EBD alternativa, e às 19 horas normalmente até às 20 horas e 15, 20 horas e 20 minutos, o nosso culto, que seria o nosso culto noturno, culto de celebração, culto de evangelização. Eu quero contar com a sua oração e também que você possa divulgar a um irmão que você sabe que ele não está presente na escola bíblica. Então, esse horário nós acreditamos que é bem acessível para o irmão, para a irmã, para estarmos aqui estudando a escola bíblica dominical. Provavelmente não, com certeza, nós estaremos estudando o livro de Atos dos Apóstolos. É a lição que começou no domingo passado. Então, se você é membro dessa comunidade e você está com um problema de trabalho, com dificuldade de vir pela manhã, ou resolver algumas situações que você precisa resolver pela manhã, então você vai ter a oportunidade de adquirir a sua revista e estar conosco no primeiro domingo do mês 7 da nossa EBD+, uma EBD alternativa. Então não deixe de participar, vamos estar juntos estudando a palavra do Senhor. Eu serei extremamente enfático sobre isso, porque eu acredito da validade, eu acredito da importância da escola bíblica dominical. Outra coisa também que nós vamos ver como um experimento, provavelmente nós vamos fazer uma mudança do culto de quarta-feira. Por quê? Para que haja uma valorização maior e para que haja uma motivação maior por parte dos irmãos, nós estávamos pensando em começar o culto na
quinta-feira. Porque na quinta-feira nós vamos trabalhar algumas temáticas e fica fácil você convidar alguém para estar vindo o quê? Pregar. Então, nós iremos trabalhar a Universidade da Palavra. E na Universidade da Palavra, os cultos de quinta-feira na igreja, nós estaremos trabalhando temáticas doutrinárias. Isso é muito importante. Temáticas doutrinárias a respeito de salvação, a respeito de Espírito Santo, a respeito de pecado, a respeito de novo nascimento. Então, cada quinta-feira estaria vindo um pastor convidado e ele estaria trabalhando a temática que nós iremos trabalhar nas quintas-feiras na Universidade da Palavra. Irmãos, orem, peçam ao Senhor para que possamos cumprir o propósito e a igreja possa avançar, a igreja possa ir. Então, naquilo que nós precisamos fazer para ser algo de motivação, algo de despertamento, algo de envolvimento da igreja, com certeza em Jesus nós estaremos o quê? Fazendo. Mas eu preciso e conto com você, membro da Seara do Mestre. Então, não deixe de participar do que nós estamos projetando, que é a EBD+, uma EBD alternativa, e às quintas-feiras, Universidade da Palavra, com alguns temas de cunho extremamente bíblico e doutrinário. Vamos colocar em pé, quero convidar o irmão Vinícius, nós vamos louvar o Senhor com aquele hino 450 do nosso cantor cristão. A igreja alerta, é tempo, o mestre está chamando já, marchar, confiados em seu amor, partir, a salvação a proclamar com a palavra boa, com a palavra santa do bom Salvador. Amém? Vamos salvar o Senhor, hino de número 450 do nosso cantor cristão. Igreja alerta. E não mantenha assim.
Orar pelo Beto, ok. Vamos orar pelo pai da Magali. Há outro pedido? Salvação da minha família e da minha cunhada. Quando fala da família, minha sogra, não é isso? E a esposa do meu cunhado, que ela encontra-se enferma, começou hoje a primeira sessão de quimioterapia. Que Deus possa fazer um milagre na vida da Michele. Há outro pedido, um agradecimento, irmã Dileia? Ok, irmãos. Irmã Silvia, da vista, né? Vamos orar para sair e tudo acontecer para a honra e glória do nome do Senhor. Irmã Sandra, amém. Dá outro? Pode fazer a irmã. Orar pela Fátima. O nome da irmã é? Seu nome? Denise. Denise. Com certeza, irmã Denise. Vamos orar para a sua irmã Fátima. Jorge? Oração pela minha família e oração especial pelo meu irmão Neto. Vamos orar, família, vamos colocar diante do Senhor. Queridos, vamos então orar. Mãe, então orar nesse momento, colocando esses pedidos diante do Senhor, para que o Senhor, Ele venha fazer segundo a sua vontade, fazer segundo o seu querer. Irmão, Ele vai estar orando nesse momento. Vamos orar com o nosso irmão. Glória a Deus e eterno Pai. Deus, nós somos imensamente agradecidos porque estamos aqui na tua casa, nosso Deus, para te colocar diante de ti todas as nossas petições. Nós colocamos diante de ti porque temos a certeza e a confiança, nosso Deus, se for submisso à tua vontade, ao teu querer, tu irás nos responder. Pedimos também, nosso Deus, que tu nos fortaleça para nós ouvirmos a tua voz. Nosso Deus, venha a ser todos os pedidos que foram lançados aqui, nosso Pai, que tu responda de acordo com a tua vontade. Nosso Deus, desperta-nos a cada dia, a cada momento, para que possamos estar andando na tua presença, nosso Deus. Que possamos a cada dia sermos luz para esse mundo, nosso Deus, que a cada dia nós temos a escuridão, nós temos que estar firme e constante na tua obra, nosso Deus, para mostrar a luz que vem de ti. Ajuda-nos, Deus, a dizer segundo a tua vontade. É por isso que nós estamos aqui te clamando, te pedindo força para que nós possamos vencer, andar na contramão deste mundo,
Está difícil, meu Deus, mas o Senhor está conosco. Faça, nosso Pai, que a cada momento haja despertamento e haja conversão, nosso Deus. Que as pessoas que estão, digamos assim, com a palavra, possam ter a certeza que existe subterfúgio, que é o Senhor, ó Deus, que nos tira de toda uma nação do pecado. Amém. Essa é a oração que eu faço, já te agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, não estava projetado não, mas eu gostaria, antes de ler Atos 2, cantar com vocês o hino de número 469 do nosso cantor cristão. Um pendão real vos entregou o rei a vós, soldados seus. Corajosos, pois, de tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo, prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pendão é uma bandeira. Então a ideia do hino é que nós sejamos erguendo a bandeira do Evangelho, a bandeira que difunde a salvação que há em Cristo Jesus. Vamos ao Senhor mesmo assentados, cantemos esse hino do nosso cantor cristão. A partir do versículo de número 37, na minha versão fala sobre 3.000 batizados. Atos 2, a partir do versículo 37, diz assim: ouvindo ele essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados,
havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que texto extraordinário, né? Porque no capítulo de número 2, após o segmento de uma festa chamada Pentecoste, a Bíblia diz que havia 120 discípulos reunidos numa grande sala, e a própria palavra diz que, para se cumprir a promessa, que era a promessa de Joel, o Espírito ser derramado sobre a carne, e para se cumprir aquilo que em João capítulo 16, Jesus deixou claro quando ele fala sobre a missão do Consolador, a Bíblia relata que o Espírito Santo veio sobre aqueles irmãos. Quando nós analisamos Atos capítulo 2, nós encontramos aqui não a perspectiva, como muitas vezes é pregada, de dom como sendo dom de língua, como um dom de êxtase. Mas aqui nós temos o que o original grego fala, que quando o Espírito Santo desceu sobre aquelas pessoas, eles começaram a falar um idioma. A palavra aqui, língua, é glossa, então o idioma glossolar. O que é interessante é que nós precisamos entender que a descida do Espírito Santo tinha por finalidade estabelecer alguns princípios extremamente importantes para a comunidade de fé. Você percebe que em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu, aquela multidão, aquelas pessoas, sendo pessoas de lugares diferentes, chama a atenção porque eles estão falando tudo a mesma o quê? A mesma coisa, a mesma língua. Então a descida do Espírito Santo mostra claramente que o papel do Espírito Santo na vida da comunidade de fé, o papel do Espírito Santo na vida da igreja é proporcionar unidade. Você vê literalmente que após o discurso do apóstolo Pedro e a conversão de quase 3.000 almas, você percebe que a partir do versículo 42, o livro de Atos, no capítulo 2, a partir desse versículo 42, mostra que a igreja que vivia em unidade, ela ia perseverando na doutrina, a igreja que vivia em unidade, ela ia perseverando na comunhão, no partir do pão e na oração. E uma coisa interessante, quando o Espírito Santo de Deus, ele é extremamente bem-vindo, quando o Espírito Santo de Deus verdadeiramente está numa comunidade de fé, a Bíblia diz que essa comunhão proporcionada por ele, gerada por ele, fazia com que, dia após dia, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo o quê? Salvos. Porém, no texto de Pedro, eu queria pensar com vocês sobre o papel da igreja nesse tempo, nessa sociedade tão corrompida, nessa sociedade tão imediatista. Nós estamos vivendo um reflexo, e é um reflexo muito perigoso para nós como igreja. Nós não estamos apercebidos, mas parece que alguns ditos da própria palavra de Deus precisa ser muito bem visto por cada um de nós. Nós estamos vivendo um tempo de apostasia, E quando nesse tempo você vive um tempo de apostasia, a palavra de Deus também diz que além da apostasia, o ato de rebelar-se contra Deus, nós temos visto, nós temos ouvido muito ensinamento, que são ensinamentos contrários ao quê? A palavra do Senhor. Ontem eu e Marcelo estávamos com um casal de pastores e foi marcado ali para a gente sair para jantar, e fomos com esse casal,
E esse pastor, na hora lá da mesa, nós estávamos jantando, ele virou-se e ele falou assim: Pastor Márcio, lá da Unigran Rio, eu tinha uma professora socióloga, e é interessante que no contexto progressista que está sendo vivido na sociedade, um sociólogo, ele não é somente sociólogo, porém tem um bacharelado em sociologia. Um sociólogo, para que ele seja conceituado, ele tem que defender teses, ele tem que ter coisas que ele viveu dentro de uma perspectiva de campo. E essa professora, ela passou um ano numa determinada igreja. Um ano. Ela praticamente era tratada como o quê? Como membro daquela comunidade de fé. E ela descobriu algumas coisas. Primeiro, a manipulação da fé. A manipulação da fé. Mas ela também percebeu uma coisa também muito interessante, que essas pessoas que estão numa comunidade de fé, muitas vezes pela sua fé manipuladas, elas estão ali de quê? De coração. Elas estão de coração. Eu não lembro, mas a minha mãe, ela sempre falava sobre Alzírio Zaru, né? E ele tinha 6 horas, ele fazia uma oração, e aí você pegava um copo de quê? De água, botava em cima da vitrola, né? Era vitrola o negócio, rádio. Quem tinha vitrola ainda era acordado, né? Ou no rádio. E ele fazia a oração e depois você o quê? Bebia. A perspectiva é bem clara, porque ele difundia uma teologia, difundia um ensino, que é um ensino segundo Allan Kardec. E aí você hoje pega algumas igrejas e você vê que a igreja está usando práticas que não são práticas o quê? Bíblicas, gente. Que não tem a ver com a igreja do Senhor Jesus. Quem está fazendo corretamente a leitura bíblica anual, vocês devem ter se deparado agora no livro de Reis com uma coisa interessante, né? Praticamente todos os reis da tribo do norte, né, que é Israel, foram péssimos o quê? Reis. Da tribo do sul, que é Judá e Benjamim, teve bastante reis que fizeram o quê? Andaram no caminho. Mas vocês perceberam uma coisa? Porém, eles não tiraram o quê? Os alvos. Quando nós lemos esse texto, nós precisamos entender que para o crescimento, para o avanço da igreja, nós devemos viver uma vida de retidão, mas essa vida de retidão é uma vida de comprometimento para executarmos verdadeiramente o que a palavra de Deus o quê? Ensina. No discurso de Pedro, ele não veio com uma psicologia cristã, ele não veio trazendo místico, ele não veio trazendo doutrinas que eram doutrinas de outras religiões, mas Pedro mostrou claramente algumas posturas, alguns posicionamentos que nós, como igreja do Senhor Jesus, precisamos ter para que as pessoas aceitem Jesus e tenham suas vidas o quê? Transformadas. Nós estamos vivendo um tempo onde se tem muito barulho, mas se tem pouco de quem? De Deus. Se tem muito barulho. E uma das coisas que mais me apavora é que nesse tempo, com tanta invenção, tanta criatividade, o que está acontecendo? As pessoas, elas não estão provando de transformação, não estão tendo a sua vida mudada, estão servindo ao Senhor, achando que estão servindo, que na verdade não tiraram o quê? Os deuses do alto.
Um pastor pregou numa determinada igreja, na área que é a área emergente hoje no Rio de Janeiro, né, Barra da Tijuca, e naquele dia ele pregou e Deus entregou uma palavra sobre divórcio. Divórcio. E aquele pastor falou que Deus ele é contra o divórcio. Deus lá em Miqueias diz que ele abomina o divórcio. Quando acabou de pregar, eu falei o seguinte para o pastor que estava dizendo: ele não voltou mais. Ele não voltou mais. Isso foi um ponto, não voltou. Mas chegou uma irmã, procurou e falou o seguinte para aquele pastor: pastor, é isso que a Bíblia diz? Ele, sim, irmão. Mas por que eu nunca ouvi disso? Pastor, eu estou no meu quarto casamento. Vocês estão entendendo? Mas tem uma coisa, irmãos. Se nós queremos pregar um evangelho de transformação, não é como muitos pastores, muitas vezes eles falam, muitas vezes eles agem. Não, deixa ela aqui porque o dízimo dela é o quê? É bom, é algo. Não, presta bem atenção no discurso de Pedro. Ouvindo eles essas coisas, o coração deles o quê? Se compungiram e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos nós, irmãos? Quando há a pregação do Evangelho, há uma coisa muito interessante. Se você pegar a história dos grandes avivamentos, você vai perceber o constrangimento que o Espírito Santo compungiu o coração de homens e mulheres para reconhecer uma coisa: somos miseráveis. Somos miseráveis. Não temos condição de estar na presença do Senhor. E quando o Espírito Santo de Deus, ele opera isso, quando o Espírito Santo de Deus faz isso, ele está nos dando a compreensão ou a consciência de que precisamos nos o quê? Arrepender. Para que haja um crescimento sobre a régia do Espírito Santo. Primeira coisa, voltemos à doutrina. Segunda coisa, preguemos transformação, porque a terceira coisa é, havendo doutrina, havendo transformação, arrependimento de pecado. Nós estamos vivendo com pessoas dentro das comunidades de fé que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque se deixou de falar sobre arrependimento. Deixou de falar sobre santidade. Presta bem atenção, irmãos. Se você pegar um livro de santidade da década de 80, um livro de santidade da década de 80, ele fazia uma coisa com a gente. Sabe o que é? Vou usar um termo um pouco, como é que eu vou falar? Chulo. Mas você vai entender. Quando na década de 80 você pegava um livro de santidade, tu lia aquele livro, parecia que você estava vivendo uma castração. Você dizia assim: cara, eu preciso mudar a minha vida para ser o quê? Santo. Vocês entenderam o que eu falei? Aquele livro te confrontava. Aquele livro dizia assim para você: nos seus passos Jesus não faria isso. Agora pegue um livro de santidade desse tempo. Tem santidade para tudo que é o quê? Gosto. Então nós precisamos voltar a deixar o Espírito Santo ser Espírito Santo aonde? Na igreja, irmão. Aqueles homens viram-se para Pedro com o coração compungido, com o coração ali direcionado, transformado, querendo provar de arrependimento, e estão perguntando assim: então o que nós podemos fazer?
O interessante é que as pessoas estão entrando na igreja, mas elas não estão mais com a preocupação de ter a sua vida o quê? Transformada. E olha o que Pedro diz, respondeu Pedro. Qual foi a primeira coisa que ele falou? Arrependei-vos, cada um de vós, sejam batizados no nome de Jesus, para a remissão do pecado, e recebereis o quê? O dom do Espírito Santo. Três coisas extraordinárias: arrependimento, matar o velho homem e vida plena em Deus. Dom de quê? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos guiar, é o Espírito Santo que vai nos orientar, é o Espírito Santo que vai nos capacitar. Irmãos, seu segundo nome, Edson, ele no seu livro Introdução à Teologia Sistemática, ele fala uma coisa muito importante. Sabe o que é? O Espírito Santo não é um gosto. Gosto é uma palavra inglesa para o quê? Fantástico. O Espírito Santo é tipos, um ou quê? Pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Nós estamos vivendo um cristianismo de modernidade, aonde deixamos de querer uma coisa que os cristãos mais antigos tinham, aquela questão de comunhão com Deus, de se parecer com Jesus, de andar como Jesus andou. Não se quer mais isso. Hoje nós temos um cristianismo para entretenimento, um cristianismo que ele tem por finalidade trazer algo chamativo para que você tenha vontade de vir aonde? A igreja. Não. O cristianismo ainda continua sendo o poder de Deus. Poder de Deus. Por isso que eu não posso pegar o cristianismo e achar que com estudos de Freud eu vou conseguir transformar vidas. Com estudo de algum psicanalista eu vou conseguir transformar a vida. Não vou. Não é fazendo uma catarse, não é cantando um cântico que vai trazer alegria no seu coração, trazendo uma música que provavelmente vai mexer com o seu emocional, ao ponto de você chorar, ao ponto de você se arrepiar. Se não houver transformação, o Espírito Santo quer transformação. O Espírito Santo quer mudança. O Espírito Santo, na narrativa petrina, está dizendo, ele requer arrependimento, ele requer morte do velho homem, e ele requer habitar na sua vida. Aí nós vamos conseguir fazer com que almas estejam o quê? Se rendendo aos pés do Senhor. Irmãos, nós estamos vendo o pecado como algo normal. Estava falando uma coisa ontem, né? Ali jantando com o pastor, ele disse assim: pastor, o grande problema da igreja evangélica hoje é que ela esqueceu de algo que o dono da igreja fez. Quando Jesus chega no cenário, a Bíblia diz que ele veio desmascarar as obras infrutíferas de quê? Das trevas. Espírito mau que vinha sobre pessoas era da parte do Senhor. Quem pecou? Ele ou ela para que nascesse assim? Ele carrega isso porque provavelmente tem Jesus, ele acaba com isso. E Jesus mostra que existe um anjo caído. Ele chama de ladrão, e o ladrão vem ensinar a roubar, matar e o quê? E destruir. Mas eu vim para que tenha vida e tenha vida em abundância. Irmãos, nós precisamos desmascarar as obras infrutíferas das trevas. Em outras palavras, a igreja que quer ser o instrumento de Deus nesse tempo, ela não precisa ter medo de falar, porque se de repente você vira-se e diz que é pecado, uma pessoa diz assim para você: não, você é preconceituoso, não, você é homofóbico, não, você não é pecado. Pedro, na narrativa da palavra em Atos, diz assim: basta agradar a Deus e não a quem? Os
homens. O diabo está castrando a igreja. Só se fala na igreja aquilo que as pessoas querem o quê? Mas sabe por quê? Porque o próprio Jesus, usando o apóstolo Paulo, falou isso. No finais dos tempos, os homens terão o que nos ouvidos? Comichão. O Deus deles será o seu, e eles só vão querer ouvir aquilo que é bom. Então nós precisamos, irmãos, voltar a levar o homem pecador ao arrependimento. Nós precisamos levar homens a batismos. E nós precisamos falar que o Espírito Santo, Ele está aí. E Ele quer habitar na vida de homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, juniores que provaram de quê? Transformação. Mas aí eu finalizo e digo assim, versículo 38. Pois para outros é promessa, para vossos filhos e para os que estão longe, isto é, para todos quanto ao nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. A Bíblia diz uma coisa interessante. Deus, quando criou o homem, Ele criou o homem do pó da terra. E Deus falou uma coisa interessante e importante para o homem: crescei-vos e o que? Multiplicai-vos. O Evangelho é uma religião de multiplicação. Com uma palavra no dia de Pentecostes, sobre o Espírito Santo descendo sobre 120 discípulos, a multidão dizendo: eles devem estar embriagados, eles devem estar doidos. E Pedro pega a palavra e mostra o poder do Espírito Santo. E diz a Bíblia que naquele dia houve uma o quê? Multiplicação. Quase 3.000 pessoas foram batizadas. Sabe o que eu entendo, irmãos? Eu entendo, quando eu leio esse texto, não é a unção de multiplicação. O que eu entendo quando eu leio esse texto, nesse último argumento, nesse último ponto, é o poder que Deus tem para salvar o quê? Pessoas. Porém, nós precisamos, como Pedro, entender o compromisso de sermos o quê? Evangelizadores. Houve 3.000 conversões, quase 3.000 conversões, porque Pedro mostrou 3 coisas. Primeiro, arrependimento, transformação e vida com quem? Com o Espírito Santo. O que nós precisamos? Você precisa se arrepender, reconhecer que são pecadores, morrer com pecado e ter uma vida cheia do quê? Do Espírito Santo. Quando Pedro fez o apelo, aquelas pessoas aceitaram. E eu acredito que, pelo texto, naquela mesma ocasião, quase 3.000 já foram o quê? Batizados. Irmãos, vamos buscar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pessoa. O Espírito Santo não é um fantasma. E quando nós buscarmos o Espírito Santo, nós devemos ver como igreja lavada e remida o que o Espírito Santo pode o quê? Fazer. Vamos colocar em pé? Estamos chegando ao final do nosso culto. Queremos agradecer você que nos acompanhou por essa live. Que em Jesus, você, sua família, sua casa, sejam abençoados. Nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida 2 Italianos, número 975. Faça-nos uma visita. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos orar.